Muito bom, oitavo ano, bom dia. Então nós vamos continuar nossos exercícios. Eu peguei da própria apostila aqui, trabalhando com as propriedades dos trapézios, tá? Nós já estudamos quadrados, retângulos, paralelogramos e agora vamos trabalhar com os trapézios, pessoal. Então aqui, vamos estudar as propriedades dos trapézios, que são quadriláteros convexos com apenas dois lados paralelos. Um lado dele é chamado de base menor e o outro de base maior. Então, resumindo, pessoal, temos essa figura amarelinha aqui, A, B, C, D. Esse aqui é um exemplo de trapézio, tá? Então, o que acontece no trapézio? Esse lado que vai de A até B, mais largo aqui, é chamado de base maior, tá? O lado CD, ele é chamado de base menor. Então, no trapézio, eu tenho duas bases, uma maior, que é o AB, e uma menor, que é o CD, tá bom? Aqui tá aqui, para vocês, AB é a base maior e CD em cima é a base menor, tá? Uma das características desse trapézio, os lados consecutivos dos lados não paralelos são suplementares, tá? Então, o que acontece? O que são ângulos suplementares, pessoal? Vocês devem já lembrar, tem que relembrar isso, tá? Quando você soma dois ângulos e a soma desses ângulos vai dar 180 graus. Então, o que acontece? O que são coisas consecutivas, O consecutivo de A é o que? É um depois do outro. A, B, o consecutivo de B, C, o consecutivo de C, D, tá bom? É o que ele está falando lá. E esses ângulos vão ser ângulos colaterais internos. Então, o que acontece? O ângulo A e o ângulo B vai ter uma característica e o ângulo C e o ângulo D vai ter outra característica, tá bom? Se o ângulo A com o ângulo B, eu somando os dois, eles são suplementares, vão dar 180. E se eu somar o C e o D, a mesma coisa, tá bom? Então, vindo para cá, pessoal, os trapézios podem ser classificados em escaleno, isósceles e retângulo. Então, por exemplo, um trapézio escaleno aqui, oitavo ano. Então, nós temos esse trapézio escaleno, onde AB é a base maior e CD é a base menor, tá? Nesse tipo de trapézio escaleno, esse lado aqui, que vai de C até B, tem dois risquinhos. E esse lado que vai de A até D tem um risquinho. O que significa isso? Esse lado aqui é diferente desse lado aqui. Por quê? Porque os ângulos aqui, tem uma inclinação aqui e aqui vai ter outra inclinação. São diferentes, tá? Digamos que ele é um pouquinho mais achatado do lado AB. Portanto, os lados são diferentes. Esse lado aqui é diferente desse lado aqui, E o que ele colocou aqui para vocês? AB é paralelo a CD. Esses dois lados são paralelos, tá? Portanto, os outros dois lados são diferentes, tá? Depois, pessoal, nós temos aqui, o trapézio isósceles, tá bom? Trapézio isósceles, Então, no trapézio isósceles já é diferente. Qual é a característica do trapézio isósceles? O lado AB é paralelo ao CD, como no outro, só que o lado CB, tem dois risquinhos, vai ser igual ao lado AD, tá vendo? Então, não esqueça, no trapézio isósceles, os dois lados são congruentes, quer dizer que tem a mesma medida. Esse lado que vai de C até D tem a mesma medida que vai de A até D, é o que ele colocou aqui, AD é congruente a BC, tá bom? Essa é uma característica do trapézio isósceles, tá bom? Pessoal, nós temos também o trapézio retângulo, que é um trapézio importante, tá? No trapézio retângulo, professor, por que ele é um trapézio retângulo? Ele é um trapézio retângulo porque tem ângulos retos. Esse ângulo reto no A aqui vale 90 graus. No D também vale 90. E tem dois ângulos agudos, no C e no B, tá? Aí ele colocou quase igual aos outros aqui, que o lado de baixo é paralelo ao lado de cima, tá? Que isso aqui é paralelo. Ele colocou que AD, esse símbolozinho, que é essa barrinha com essa embaixo, é ortogonal, tá?
AD é ortogonal a AB. Quer dizer o quê? Que de A até D eu tenho 90 graus e de A até B eu também tenho esse ângulo de 90 graus. Foi o que ele colocou aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, tá? De A até D é ortogonal de D até C. Quer dizer que eu vou ter dois ângulos de 90 graus. Tá bom? Esses dois ângulos são retos, foi o que eu coloquei aqui. Então, pessoal, resumindo, nós temos o triângulo escaleno, que temos dois lados paralelos e dois lados com medidas diferentes, tá? Tá aqui. Temos, trapézio escaleno, que tem dois lados paralelos e dois lados com medidas diferentes. Temos o trapézio isósceles, que tem dois lados paralelos e, consequentemente, dois lados iguais. E temos o trapézio retângulo, que nós vamos ter dois lados paralelos, dois ângulos agudos e dois ângulos com 90 graus, tá? Vocês não podem esquecer isso, porque isso é bem importante. Aqui na nossa apostila tem o seguinte. Aqui, ó. Eu vou subir aqui, tá? Aqui tem o seguinte, pessoal. Outros elementos do trapézio. Então, no trapézio, pessoal, em figuras que têm o formato de trapézio, nós temos, por exemplo, nessa figura que vai de A até E, como é que se chama isso daqui? Tá aqui, ó, de A até E é chamado altura. Então, no trapézio, eu vou ter uma altura que vai do lado, de um lado até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, um elemento do trapézio é a altura, que é um elemento importante. E eu também vou ter as famosas diagonais. Diagonal, que é isso daqui, ó, que vai de C até B, que é essa linha aqui, tá? E a diagonal que vai de A até D. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, a altura de um trapézio é a distância entre as bases, tá? Então, a distância da base maior, que é a de baixo, que vai de C até D, até a distância que vai de A até B em cima, esta distância em trapézio é chamado de altura, pessoal. Então, esse conteúdo é muito tranquilo, tá bom? Não esqueçam, então, que nós vamos ter no trapézio o trapézio escaleno, que lembra um triângulo escaleno, tá? No triângulo escaleno, nós temos o quê? É um triângulo que tem três lados de medidas diferentes, tá? No caso do trapézio, os lados vão ser também de medidas diferentes, ó. Os quatro lados dele têm medidas diferentes, tá? No trapézio isósceles vão ter dois lados com medidas iguais, tá bom? E no trapézio retângulo nós temos lados paralelos e lados que formam ângulos de 90 graus. E uma coisa importantíssima que não podemos esquecer é que no trapézio nós temos como elementos principais as diagonais e temos a altura, tá bom? Isso são coisas importantes para que nós possamos fazer exercícios, tá? Tudo isso estamos fazendo na nossa página 32 da nossa apostila, tá ok? Da nossa apostila. Até mais. Lembrando que no trapézio nós temos a base maior, que fica na parte de baixo, e a base menor, que fica na parte de cima, tá? Não podemos esquecer isso. Até mais.